Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski e hoje eu vou ensinar para vocês vários truques para ficar com os cílios de boneca. Presta atenção em todos os passos porque vai fazer diferença. Primeira coisa, eu tô com a pele preparada, mas eu não usei pó. Eu não tenho o hábito de usar pó facial porque a minha pele não pede, mas isso que eu vou dizer agora é muito importante. Mesmo que você não use pó, é importante você selar muito bem a tua pálpebra, tá? Então, para isso, eu vou sim usar um pó. E por que precisa selar a pálpebra? Porque quando a gente vai aplicar máscara de cílios, normalmente a gente dá uma borradinha, né? E quando a pálpebra tá selada, tá sequinha, você consegue com um cotonetezinho seco limpar com a maior facilidade. Então, é importantíssimo você selar a pálpebra. E também para não ficar carimbando, né? A gente vai fazer várias coisas para deixar os cílios super levantados, né? Aquele efeitão. Então, por isso, a dica é deixa a pálpebra bem sequinha, seladinha. Eu vou começar aqui, ó, espalhando, porque deu uma acumulada de base aqui na minha pálpebra. Espalho primeiro. É importante que seja um pó bem fininho, para também não alterar muito a sua maquiagem, enfim. E capriche aqui principalmente rente aos cílios, que é onde a gente mais borra, e aqui em cima onde carimba. Pálpebra bem seladinha. Se você for usar sombra, a sombra também dá uma selada, né? Um produto em pó, ela pode funcionar como o pó mesmo, né? Para dar uma selada. Curvex. Eu sei que tem gente que tem aflição, tem gente que, né? Esse curvador de cílios. Tem gente que tem aflição, tem gente que não gosta de usar. O fato é, ele dá uma bela curvada nos cílios e faz diferença quando é um bom produto, tá? Esse aqui é da MAC, ele é maravilhoso. E eu vou aplicar em um olho para vocês poderem comparar, né, a diferença do Curvex aplicado ou não. Posiciona bem. O Curvex a gente pode inclinar, tá vendo? Ele encaixa aqui no globo ocular. Então, eu não vou assim, que aí tem uma trava. Eu vou aqui, assim. Encaixa, você vai ver os seus cílios ali dentro. E aí, vai devagarzinho para você ter certeza que você não pegou a pele, nada. Aqui, eu já fechei, só tá os cílios, não tô apertando pele. Aí eu aperto. Nem muito forte, mas também não pode ser muito fraquinho. Eu dou umas apertadinhas assim. E ó, a diferença. É que meus cílios estão clarinhos, né? Porque passou um pouco de pó em cima e tal. Mas dá pra ver a diferença. Eu vou usar aqui 2 máscaras de cílios. Você pode usar só uma. O que é fundamental? Aplicar bem. Isso demanda tempo, dedicação, tá? Então, tira a máscara de cílios, você pode tirar o excesso que vem aqui na pontinha. E aí você vai desde a raiz dos cílios, você vai posicionar. Você pode até colocar um espelho assim, bem embaixo do seu rosto mesmo, para que você consiga olhar para o espelho. A hora que você olha para o espelho, você tá olhando para baixo. Abre espaço aqui, você consegue visualizar bem. E aí você vai desde a raiz dos cílios, põe na raiz, faz um movimento de vai e vem, assim, de zigue-zague e vai puxando para cima. Por quê? Porque quando você faz isso, a máscara de cílios, o produto, vai pegar em todos os cílios, assim, e em todas as partes dos cílios, né? É normal dar aquela carimbadinha, como eu disse, porque a gente tá levantando e aí encosta na pele, não tem problema. O que precisa depois limpar. Então, eu vou primeiro, assim, aplicar em todos os cílios. O que é importante? Que a máscara, a maior parte do produto, seja aplicado na raiz e que na ponta fique mais fininho, para ficar com um acabamento mais bonito. A gente vai aplicar algumas camadas. É importante que a máscara dê uma leve secadinha entre uma camada e outra. Não pode estar muito úmida, porque senão vai começar a acumular produto
mas não vai dar um efeito bonito. E também não pode secar muito, por exemplo, eu vou passar a primeira camada, vou almoçar, vou fazer tal coisa e depois vou passar outra, porque daí os cílios estão muito durinhos, você não consegue aplicar direito outra camada, tá? Então é assim, como que eu faço? Eu aplico uma primeira camada num olho, vou para outro olho, ou eu vou fazer alguma outra coisa da maquiagem e volto para outra camada. Outro truque que você pode usar, eu já ensinei isso, é dar uma leve aquecida no Curvex, mas tem que ser leve, tá? Para não queimar os cílios. Você pega um secador de cabelo, aponta aqui e dá uma aquecida, só que é para ficar morninho. Você precisa conseguir colocar a mão assim, ó, para ficar morninho, tá? Não pode queimar. A mesma coisa aqui no outro olho. É importante também ir nos cantinhos, principalmente cantinho externo, assim, os cílios aqui de fora, precisa caprichar na aplicação. Ó, essa primeira camada, né, ela dá um efeito mais natural e tal, mas se você quiser uma coisa mais poderosa, você vai precisar de outras camadas. Essa máscara aqui é uma máscara da Candice Berenice, a 4D. Existem outras marcas também que lançaram produtos semelhantes, que é o seguinte, é uma máscara que o aplicador dela, ele é giratório, então você consegue efeitos diferentes com o mesmo produto, porque o aplicador fica diferente, ele gira, tá vendo? Acho que dá pra ver aí. Então, eu gosto porque é como se você tivesse várias máscaras de cílios em uma, porque o que dá o efeitão é você justamente brincar com os aplicadores, e por isso que às vezes a gente fala, usa uma, duas, três máscaras diferentes para conseguir um efeitão. Essa aqui, então, é um 4 em 1, né? E aí eu vou passando também. Eu tô na posição 1 do aplicador. E eu acho o seguinte, eu já falei isso quando eu fiz resenha desse produto. Essa máscara, ela te obriga a passar muitas camadas, porque você passa uma camada com o aplicador na posição 1, aí você muda para 2 e faz outra camada, você muda para 3 e faz outra camada. Então, nisso, você está sendo obrigado a fazer 3, 4 camadas. E aí, claro que vai ficar mais poderoso. Então, guarde essa dica, mesmo que o seu produto, né, o que você tem aí, não seja esse aplicador que vai girando, se você fizer aplicações, 2, 3 aplicações, vai dar muita diferença. E se você tiver mais de uma máscara de cílios, é interessante porque normalmente assim, uma dá volume, a outra alonga e você vai brincando com as possibilidades. Outra coisa, essa forma de aplicar que eu vou mostrar agora é uma forma que borra bastante, mas dá um efeito muito bom. Que é, você posiciona a máscara na raiz e você gira puxando para cima. Você vai girando, né? Então, vai pegando o produto de toda a volta do aplicador e também dá esse efeito de dar uma levantadinha nos cílios, né? Porque eu não passo assim para frente, eu passo levantando, é para cima, fazendo a curva dos cílios. Vai borrar bastante, mas para isso que a gente selou a pálpebra, para depois facilitar na hora de limpar. Aí agora eu vou pro 3. Daqui a pouco eu já tenho que ir pro outro olho para não ficar muito carregado de produto. Tem que dar aquele tempo de secagem. Como eu falei, uma máscara bem aplicada demanda tempo e dedicação. Você pode vir com a ponta assim, ó, e aplicar nos cantinhos. O tanto que vai sujar também vai variar de acordo com o formato do seu olho. Eu tenho a pálpebra gordinha, então dá uma bela carimbada. E a gente só consegue ver o efeito depois que limpa, porque por enquanto tá um borrão preto, né? Sobre máscara de cílios, nos cílios inferiores, né? Não existe uma regra de certo ou errado passar. Existe uma coisa do que você quer e de como fica em você. Eu usava muito, se você pegar os vídeos mais antigos, eu sempre usava em cima e embaixo. Hoje em dia, eu raramente passo máscara de cílios embaixo, que eu acho que quando eu passo só em cima dá um up, assim, dá uma levantada, sabe? Quando eu passo embaixo, é mais quando eu faço um olhão um pouco mais pesado, com sombra embaixo, tá? Mas não tem regra, não tem certo e errado. De modo geral, na maquiagem não existe certo e errado, né? Bom, a aplicação tá feita, agora eu preciso esperar secar
importantíssimo, tem que secar completamente para você conseguir limpar sem borrar. Se eu vier com um cotonete aqui agora, tá úmido. E aí eu vou passar, ele vai esfumar, assim, é como se eu tivesse passado um lápis e estivesse esfumando, então não vai tirar. Quando ele seca, ele forma uma casquinha e aí você tira com a maior facilidade. Então precisa ter paciência e esperar secar. Se você estiver fazendo sua maquiagem, a dica que eu dou é assim, deixa alguns produtos para passar enquanto você espera. Então, você vai passar o batom enquanto espera secar a máscara, o iluminador enquanto espera secar a máscara, para você otimizar o tempo. Claro, quanto mais cheios e longos forem os seus cílios, naturalmente, mais efeito de boneca você vai conseguir. Eu tenho cílios curtos e não muito cheios, então isso para mim é muito, mas quem tiver os cílios mais longos, o efeito vai ser ainda mais bonito. Agora eu vou esperar secar aqui. Enquanto seca, eu vou te ensinar um outro truque, que é de passar um lápis preto na linha d'água superior, que é justamente para dar impressão de cílios mais volumosos, porque aí a gente deixa a raiz bem pretinha e aí quando a pessoa olha dá a impressão que são os seus cílios bem cheios, né? Claro, a minha linha d'água já tá um pouco suja, porque eu passei máscara de cílios, mas eu vou deixar ela completamente pretinha com um lápis. Uma informação importante, vira e mexe, alguém me manda uma mensagem ou deixa um comentário dizendo que os cílios, meus cílios são muito para baixo, muito retos, eu ponho curvex, fica curvadinho, mas aí eu passo máscara de cílios, cai, né? Os cílios voltam para baixo ou fica retinho de novo. Quando a pessoa tem os cílios muito retos para baixo, o que acontece? Essa pessoa, para manter os cílios curvados, ela precisa usar a máscara de cílios à prova d'água, tá? Por quê? Porque quando você usa essas máscaras comuns, como essas que eu estou usando, você aplica e aí ela tem água na formulação, logo ela amolece e os cílios voltam para o lugar. Então, você precisa de uma máscara à prova d'água para manter os cílios curvados e para cima. Mas eu entendo, tem gente que não gosta de máscara à prova d'água, eu sou uma dessas pessoas. O efeito da máscara à prova d'água é sempre mais bonito, porque ele sustenta os cílios, porque não carimba, porque não borra, mas, como eu falei, é chato, né? É chato porque você tenta tirar e não sai, aí fica assim, uns 3 dias com aquele resquício de máscara de cílios, eu entendo, mas fica aí a dica para quem quiser tentar usar a máscara de cílios à prova d'água para deixar os cílios curvados e para durar mais tempo e para não borrar, não carimbar, enfim. Pegar um cotonetezinho limpo e seco. E se vocês observarem, tá tudo borrado, né? Eu vou começar aqui pelos de cima, ó. Tá vendo como sai fácil? Por quê? Porque a máscara desliza sobre o pó. Esse aqui tá uma camada muito grossa, né? Então, pode ser que dê uma borradinha. E aí, talvez você precise voltar com o pincel, esponjinha de base pra arrumar. Mas, ó, tá saindo. Outra coisa, além de borrar na pele, se você tiver com a máscara ainda úmida, né? Então, você não vai conseguir tirar com facilidade. A hora que você passa o cotonete assim, os cílios se movem, né? E aí, se tiver úmido, eles vão grudar um no outro e vai perder esse efeito bonito. Olha aí o efeito. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, tchau!